Aqui é o Enes da Igreja de Novo Gama. Estou encarregado de estar passando o resumo, né? Os pontos que eu ganhei do livro A Sala de Guerra, do irmão Pedro Dong, cujo título, estou encarregado com o capítulo 4, cujo título é Uma História de Amor. Neste capítulo, irmãos, o Senhor nos revela uma história de amor, né? Toda a história da criação do homem, tudo que o Senhor revela que está no seu coração, né? E aqui nos é mostrado que todo ser humano ele desfruta de algo, né, que Deus criou, né? Todo ser humano ele desfruta de um prazer, de toda a criação, de todas as coisas que nós vivemos, que nós temos acesso, né? Mas o âmago do amor de Deus, a parte mais profunda, mais especial do amor de Deus, é Ele doar o seu próprio Filho para nós mesmos. Essa é a parte mais profunda do amor de Deus. Quando nós recebemos essa visão, quando nós cremos no Senhor, pela fé, nós confessamos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a vida de Deus para dentro de nós, e assim como o Senhor doou o seu Filho, Ele se torna um doador também dentro de cada um de nós. Amém? Senhor Jesus. E Deus ele também nos mostra que nós vamos ter problemas, né, nos nossos relacionamentos, nas nossas relações, mas Ele nos deu o caminho, Ele nos deu a cruz. O caminho é nós negarmos a nós mesmos. E por meio desses problemas que nós seremos edificados, é necessário nós passarmos por isso para que nós neguemos a nós mesmos, para que nós apliquemos a cruz. Amém? Senhor Jesus. E por conta do nosso natural, de nós não negarmos a nós mesmos, que nós não somos edificados. E o Senhor ele nos mostra isso, né? O nosso natural é revelado. Aqui é mostrado em Mateus, no capítulo 17, no versículo 24 e 25, onde eles perguntam ali para Pedro, né? Se o Senhor paga impostos. E Pedro imediatamente responde, paga. Porque pensando em livrar o Senhor ali, né? Daquela situação. Isso já é o natural de Pedro se manifestando. E quando nós vamos também em Mateus 16, no versículo 22, nós vemos que ali também Pedro, ele agiu ali, o Senhor ele falou que era necessário ele ir para a cruz, passar pela morte de cruz, e Pedro imediatamente falou que ele não iria passar por aquilo, né? De modo algum isso te acontecerá, Pedro falou para o Senhor, né? Isso a gente vê o nosso natural se manifestando. O que a gente vê isso? Que por meio do nosso natural, a gente não vai produzir o que Deus quer. Não vai ser alcançado o resultado, aquilo que o Senhor quer para nós. Quando o nosso natural se manifesta, quando nós damos espaço para o nosso natural. Amém? E também nos é mostrado que nós temos uma personalidade autônoma. O nosso eu. Ali no Jardim do Éden, no início, quando o homem ele entrou o pecado dentro do homem, entrou o ego. O ego é uma personalidade autônoma que nós temos. É uma personalidade que é independente da vontade de Deus. Ela não depende da vontade de Deus. Ela é contrária à vontade de Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas aí a gente se pergunta, né? O livro ele faz esse questionamento para nós. Mas um homem, antes da queda, ele era um robô? Ali no início da criação? Para que nós tenhamos essa resposta, se o homem era como um robô, nós devemos ver como que Jesus era, né? Porque Jesus ele era sem pecado, sem essa queda. E aqui nós vemos em João, né? No capítulo 50, a gente vê, né? Senhor Jesus. Ele dizia que não procurava fazer sua vontade, mas a vontade daquele que o enviara. Isso são palavras do Senhor. Ele não fazia sua vontade, mas a vontade daquele que o enviara. Então ele tinha sua própria vontade, mas a vontade dele não vinha do ego. A vontade dele não era independente de Deus, e sim totalmente sujeita à vontade do Pai. Assim era Adão e Eva no início, antes da queda, né? No início da criação. Senhor Jesus. E também em Mateus 4,4 nos é mostrado quando Jesus foi tentado por Satanás, né? Pelo diabo, ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Isso mostra, né, irmãos, que a nossa personalidade autônoma que está dentro de cada um de nós é algo que vive fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, dos caminhos, da direção que o Senhor quer, daquilo que o Senhor mostra e fala para nós. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então a gente vê, irmãos, que no início, Deus, quando Ele nos criou, Ele deu todo aquele suprimento físico, né? As árvores, todo aquele desfrute. Para o homem não faltava nada. O homem também tinha plena comunhão com o Pai, conversava com o Pai. E quando teve a queda, a nossa alma teve uma grande necessidade, um grande vazio, porque ela ficou independente da vontade de Deus. E muitas pessoas hoje passam por ansiedade, por problemas, por situações, por quê? Porque estão fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus. E a alma está num vazio. A gente vê um exemplo aqui que nos foi mostrado também em Salmo 19, né? Que o salmista ele mostra as riquezas que há na palavra. O salmista amava a palavra porque ele supria todas as necessidades de sua alma. Porque hoje as pessoas sofrem tanto com depressão, angústia, síndrome do pânico, por falta de suprimento da palavra de Deus. Então, as pessoas lá fora elas estão necessitadas, elas estão precisando do suprimento da palavra de Deus. Elas estão precisando de um ambiente em que a palavra chegue até elas. Elas estão precisando receber esse falar do Senhor para que as suas almas sejam supridas. Senhor Jesus. Mas também nós podemos ser enganados, irmãos, acharmos que estamos na personalidade boa, fazendo a vontade do Pai, se conectando com Ele, mas tem como nós percebemos. Quando nós estamos com a personalidade boa, adequada, aquela personalidade que o Senhor quer de cada um de nós, que é totalmente dependente da vontade de Deus, ou aquela personalidade independente. Como que nós percebemos isso, né? Nos é mostrado lá em Gálatas 2, né? Que Paulo ele fala, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho pela carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Oh, Senhor Jesus, a nossa personalidade ela foi crucificada. Ela morreu na cruz. E a personalidade, como que nós identificamos a personalidade boa? Nós vemos também em Mateus 16, no versículo 21 e 22, né? Que o Pedro, ele falou, né? Repetindo mais uma vez, isso de modo algum te acontecerá. A personalidade que não é boa, é autônoma, ela tem dó de Deus. A gente não precisa ter dó de Deus, mas sim fazer a vontade do Pai, se sujeitar à vontade do Pai, entender a vontade do Pai. A personalidade que não é boa, ela cogita das coisas dos homens. Quando nós temos a personalidade boa, estamos sujeitos à vontade do Pai, nós cogitamos das coisas de Deus e não das coisas dos homens. Ali, quando Pedro deu aquela resposta que não era necessário o Senhor ir para a cruz, na nossa análise humana, era até algo louvável, né? A gente acha que aquela atitude é a atitude correta. A pessoa não ter um sofrimento, não passar por aquela situação. Mas por trás de toda aquela situação tem a vontade de Deus. Tem um grande plano de Deus para todo mundo. Então, quando nós estamos sujeitos à vontade de Deus, nós cogitamos das coisas de Deus. Os sentimentos de Deus agem no nosso coração. Senhor Jesus. E quando nós cogitamos das coisas de Deus, irmãos, quando nós desfrutamos da palavra de Deus, a palavra de Deus supre a nossa alma, nós estamos totalmente conectados com Deus, nós não julgamos os outros, não julgamos os próximos. Muitas vezes nós apontamos os dedos, né, para os nossos familiares, para os irmãos da igreja, para as pessoas que estão praticando várias coisas lá fora, né? Mas para nós mesmos nós não apontamos os nossos olhos, né? Nós não olhamos para nós mesmos. Isso é o ego, a personalidade caída, que não cogita das coisas de Deus. O Senhor ele se preocupa comigo, com você e com todas as pessoas que estão lá fora, com todos os irmãos da igreja de Novo Gama, da igreja, os irmãos da igreja, né? Senhor Jesus. E também quando você está na personalidade boa, cheio da vida de Deus, cheio do falar de Deus, você também não despreza ninguém. Aí nós vemos exemplos, né, na Bíblia, né, ali de Paulo e Onésimo. Onésimo era considerado com um caráter relaxado, mas Onésimo ele se tornou uma pessoa útil para a obra de Deus. Ele se tornou de inútil a útil. O que isso significa? Independente da situação que os irmãos estejam, nós, cheios da vida de Deus, nós vamos ver os irmãos como pessoas úteis para a obra, como pedras que precisam ser transformadas, ser trabalhadas.
nós mesmos éramos inúteis. O Senhor, mesmo assim, o Senhor nos amou. E por meio do seu amor nós nos tornamos úteis. E hoje podemos amar o próximo. E essas pessoas podem se sentir amadas e amarem outras pessoas também. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quem somos nós, né, irmãos, para lutar contra as pessoas e descartar o próximo, né? Então nós vemos desde o início que o Senhor nos amando e nós recebendo esse amor, recebendo essa personalidade boa, a própria vida de Deus em nós, nós nos tornamos doadores também. E começamos a doar o amor. E é construída uma história de amor. Essa história de amor é o que o Senhor está nos revelando. É a história que foi revelada em Mateus, a partir do capítulo 16, que é a edificação. É o sentimento que o Senhor quer dentro de nós. É edificar a igreja. É transformar pessoas. É crescer, multiplicar a vida dele na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida dos irmãos. As pessoas receberem cada vez mais, as suas almas serem cada vez mais supridas, serem cada vez mais ser transformadas, né? Senhor Jesus. A gente vê lá em 1 João 3, quando começa a falar do Filho de Deus, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele fala de o grande Pai, o amor que o grande Pai tem, que o grande amor do Pai tem concedido a nós, né? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E em seguida fala de amar uns aos outros, lá no versículo 1 e 2, né? E ele fala também, o Filho de Deus é o Filho do amor. Quem tem que transmitir amor para os outros. Contudo, esse não é nosso amor natural, pois sem ele, com ele, não conseguimos amar ninguém com nosso amor natural, né? Deus que amou através de Cristo se tornou uma fonte dentro de nós. Agora podemos usar esse amor para amar os outros. Senhor Jesus, essa é a grande história de amor que o Senhor está construindo em nós, né? Oh, Senhor Jesus. E também nós vimos que nós estamos numa luta de reinos, né, irmão? Muitas vezes nós achamos que a nossa luta é contra o nosso próximo, que está dentro da nossa casa.